Fala turma, professor Luiz, como vocês estão? Tudo bem? Aula de filosofia hoje e vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso, ventilado. Perto de você, deixe já os seus livros, seus cadernos, lápis, caneta, borracha e vamos para a aula. Hoje a gente vai falar sobre esse cara, gente, Inclusive, recentemente ele tem sido, alvo de muitos memes, O Nicolau Maquiavel, ok? Nicolau Maquiavel foi um importante teórico, pensador, político, filósofo, historiador, diplomata, músico e escritor do Renascimento. Considerado o pai do pensamento político moderno, nasceu em Florença, na Itália, no dia 3 de maio de 1469. Pertenceu a uma família pobre. Nicolau, desde cedo, aprendeu línguas e foi estimulado nos seus estudos. Em 1498, com 29 anos, entra para a política, exercendo o cargo de secretário da segunda chancelaria. Teve uma vasta carreira política, na qual ocupou alguns cargos, sendo muitas vezes indicado para realizar missões diplomáticas. Olha, o cara era bem influente e importante, gente? Defensor dos ideais republicanos, sua teoria estava pautada nos princípios morais e éticos para a política. Foi o primeiro a separar a política de ética, com o intuito de estudar a cultura política como ela é realmente e não como ela deveria ser. Ademais, seus estudos estão baseados nos conceitos, a união da teoria e da prática, o empirismo e método indutivo, estados imaginários perfeitos e imutabilidade da natureza humana. Recebe, a partir disso, em 1520, Maquiavel recebeu o título de mais importante historiador de Florença. Em 1527, com a queda dos Médici, foi considerado um tirano e morre nesse ano, no dia 21 de junho de 1527. Sua obra que mais se destaca é O Príncipe, escrita em 1513 e publicada póstumamente em 1532, no qual propõe a unificação da Itália por meio da figura de um príncipe. Maquiavel foi um importante teórico do Renascimento e escreveu sobre política, ética, natureza humana, além de peças de teatro e contos. Suas obras foram Decenal, de 1506, Relatos sobre os fatos na Alemanha, de 1508, Retrato das coisas na França, 1510, Discurso sobre a primeira década de Tito Livio, 1513 a 1521, A Arte da Guerra, 1517 e 1520, e A Mandrágora, 1518. O adjetivo maquiavélico é inspirado no nome Maquiavel e na maioria das vezes está associado à maldade. Então, as pessoas quando falam sobre Maquiavel já imaginam que ele era uma pessoa ruim, Então associam já o maquiavélico a Maquiavel, Então por isso que as pessoas às vezes fazem os memes lá e colocam a cara dele, com esse sorriso dele, sarcástico, como se ele estivesse fazendo algum tipo de maldade, gente? Então a gente viu aqui, sobre esse filósofo, que foi o Nicolau Maquiavel. Ele foi teórico, pensador, político, filósofo, historiador, diplomata, músico e escritor do Renascimento, Pai do pensamento político moderno. E aí está ele, o Maquiavel, para vocês lembrarem quando viu as fotos dele por aí. E ele era um italiano, secretário da segunda chancelaria da Itália, em 1498, aos seus 29 anos. Defensor dos ideais republicanos, sua teoria estava pautada nos princípios morais e éticos para a política. Em 1520, Maquiavel recebeu o título de importante historiador de Florença e em 1527, ele foi morto.
Sua obra que mais se destaca é O Príncipe, né, escrita em 1513, publicada postumamente, né, que foi após a sua morte, em 1532, no qual propõe a unificação da Itália por meio da figura de um príncipe. Ok? E aí a gente tem as obras dele, né? E o adjetivo aqui, maquiavélico, né? Que é inspirado no nome de Maquiavel, né? Na maioria das vezes está associado à maldade. Então, a atividade que eu deixo para vocês é a seguinte: escrever um texto explicando o que você entendeu sobre o tema desta aula, certo? No mínimo 20 linhas, né? Você pode fazer uma pequena pesquisa sobre Maquiavel, né? Ou então pode falar um pouco sobre as suas obras, né? Pegando o resumo de cada uma delas, né? E falando um pouco. E, por fim, lembrem-se que os nossos conteúdos estão em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima aula. Valeu!